Há muito tempo atrás, Celestia e Luna eram duas irmãs que governavam e traziam harmonia ao reino de Equestria. Celestia era encarregada de subir e descer o sol todos os dias, enquanto a Luna fazia o mesmo com a lua. Só que com o tempo a Luna ficava cada vez mais ressentida, porque todos os pôneis aproveitavam o dia e o sol da Celestia, e quando chegava a noite eles estavam cansados e dormiam sob a sua linda lua. E todo esse sentimento negativo acabou a corrompendo, a transformando em uma unicórnio das trevas, a Nightmare Moon, que levantou a lua sob o dia, encobrindo o sol para assim trazer a noite eterna. Celeste, então, mesmo relutante, usou os elementos da harmonia que baniram a sua irmã em sua própria lua durante 1000 anos. E assim Celestia continuou reinando Equestria sozinha. E você, querido fã de My Little Pony, deve ter escutado essa história 1 milhão de vezes. Porém, não é aqui que a história verdadeiramente começa. Vamos nos aventurar nesse gigantesco universo que engana muita gente que acha que é apenas um desenho infantil. E antes de começar, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Comentem aqui embaixo qual é o seu personagem favorito de My Little Pony. Isso me ajuda muito no engajamento e a gente vê aí qual é o favorito de vocês. E não se esqueça de deixar o seu like, que também me ajuda muito e é rapidinho pra vocês aí, além de se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas histórias. Com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de My Little Pony: A Amizade é Mágica. Há muitos e muitos anos atrás, um bode tirano conhecido como Grogar se declarou imperador de diversas terras e fazendas, criando diversos monstros e causando muitos problemas para a população. Isso até o Gust, o Grande, conseguir roubar o seu sino místico, que era uma espécie de talismã e fonte do poder de Grogar, levando-o até o topo do Monte Everhuff e selando-o em um campo de força mágico, libertando o povo da tirania de Grogar, que agora estava fraco demais. E esse povo era dividido em 3 tribos: os Pégasos, os Unicórnios e os Pôneis Terrestres. E embora elas fossem tribos diferentes, elas dependiam uma da outra para sobreviver. Os Pôneis Terrestres eram mais ligados com o solo, então eles cultivavam plantações que alimentavam todas as tribos. Os Pégasos usavam as suas asas para conseguir controlar o clima, e os Unicórnios, com os seus chifres e magia, eram encarregados de subir e descer o sol e a lua para que assim existisse o dia e a noite. E assim as tribos viviam em uma paz relativa até que eles foram atacados pelos Ventanosos, que trouxeram uma grande nevasca que acabou com quase toda a plantação dos pôneis terrestres. Sem essa comida, logo os pôneis passariam fome. Então os líderes de cada tribo se reuniram e eles precisavam entrar em um consenso do que eles iriam fazer. Porém, eles não paravam de brigar e jogar a culpa uns nos outros. E assim eles decidem se separar e cada um buscar a sua nova terra. Só que eles acabam encontrando e brigando pela mesma terra. Só que o que eles não perceberam era que os Ventanosos se alimentavam do ódio e da discórdia. E assim eles continuaram a brigar até quando estavam na pior das situações. E isso fez com que eles congelassem, da mesma forma que estavam seus corações. Porém, os ajudantes dos líderes ficaram juntos, entenderam a situação e confessaram que não se odiavam. Afinal, todos eles eram pôneis de qualquer forma. E essa atitude fez acender o fogo da amizade, que acabou com os Ventanosos e derreteu todo o gelo. E assim os 3 líderes viram como a harmonia havia vencido a frieza e o ódio. Eles concordaram então em compartilhar aquela terra, que agora se chamaria Equestria. Então, depois da sua fundação, um poderoso unicórnio conhecido como Starswear, o Barbudo, acabou se tornando o mentor de 2 princesas recém-coroadas que eu acho que você já conhece: as poderosas Celestia e Luna, que eram pôneis alicórnios que tinham os chifres e também as asas. A Celestia era mais experiente, então depois de um tempo ela aprendeu a habilidade de levantar e abaixar o sol sozinha. E antes essa tarefa era do Starswear junto com
outros 5 feiticeiros unicórnios. E eventualmente, com o tempo, a Luna também aprendeu a levantar e abaixar a lua sozinha. Dessa forma, as duas traziam o dia e a noite, num jogo de harmonia e equilíbrio para o mundo. E assim Equestria pôde evoluir e se desenvolver. Só que isso também chamou a atenção de diversas criaturas perigosas, que ameaçavam e queriam tirar vantagem do reino. Como por exemplo os irmãos Tyrek e Scorpion, que queriam roubar a magia de Equestria. Porém, o Scorpion acabou conhecendo mais os pôneis, e isso fez ele criar uma empatia por aqueles seres e desistir dos seus planos. Então ele vai até o seu irmão para tentar dialogar e fazer com que ele desista também. Só que, claro, ele se recusou. E dessa forma, o Scorpion acabou alertando as princesas, voltando para sua terra natal, enquanto o Tark foi preso no Tártaro pelos seus crimes. Outra ameaça foram as sereias, Adágio, Sonata e Ária, que ganhavam cada vez mais poder se alimentando das energias negativas dos pôneis. Elas estavam trazendo grandes problemas, até que um unicórnio chamado Stygian reuniu os 6 dos maiores heróis da Terra, que eram tão poderosos e importantes que acabaram ficando conhecidos como 6 pilares da antiga Equestria. E um deles já é o nosso conhecido Starsword, que acabou banindo as sereias para o outro mundo, acreditando que naquele universo elas não poderiam fazer nenhum mal. Por enquanto o problema estava resolvido, mas algo pior estava para acontecer. O Stygian, que também queria fazer parte desses grandes pôneis, acabou pegando os artefatos de cada um deles para assim poder fazer uma cópia. Só que os pilares acabaram entendendo mal o que ele queria de verdade e acabaram banindo o Stygian. Ele ficou extremamente ressentido. Ele foi banido pelo grupo que ele mesmo reuniu. Assim, ele deixou a escuridão e toda essa energia maligna tomar conta dele, se transformando em uma criatura que ficaria conhecida como o Pônei das Sombras. Então, para conseguir derrotá-lo, os pilares teriam que se sacrificar. Usando uma formação rochosa conhecida como Pônei Range, eles conseguiriam prender o Pônei das Sombras e enviá-lo para o limbo. Só que isso faria com que eles também ficassem presos ali. Então, usando a sua magia, eles plantaram uma semente que se transformaria em uma força que poderia proteger Equestria, mesmo eles não estando mais ali. Então, quando eles finalmente fizeram isso, eles simplesmente desapareceram, deixando para trás os seus artefatos que seriam espalhados por Equestria. E a semente que eles plantaram acabaria se tornando a Árvore da Harmonia, que seria muito importante mais para frente com a chegada do Discord, uma criatura travessa e extremamente poderosa que transformou Equestria em um verdadeiro caos. Sério, ele fez daquele reino o seu playground. Ele pintava e bordava e nenhum pônei mais era feliz. E é claro que a Celestia e a Luna precisavam fazer alguma coisa para pará-lo. E é aí que elas descobrem a Árvore da Harmonia, que continha os 6 artefatos mágicos conhecidos como os Elementos da Harmonia. E usando eles, elas conseguem derrotar o Discord, disparando um grande poder que o transforma em uma pedra. Porém, momentos antes dele ser derrotado, ele solta suas sementes ao solo, que seriam encarregadas de roubar a magia da árvore. Só que ela ainda tinha magia o suficiente para se proteger e inibir o crescimento da semente. E não demoraria muito para que outra ameaça aparecesse. No norte ártico de Equestria, um unicórnio maligno chamado Rei Sombra invadiu e dominou um lugar mágico conhecido como Império do Cristal, escravizou os pôneis que ali viviam. Celestia e Luna, vendo todo aquele sofrimento, conseguiram enfrentar o Rei Sombra unindo seus poderes, o banindo diretamente para o gelo. Só que antes dele ser completamente derrotado, ele colocou uma maldição naquele lugar que acabou desaparecendo completamente. E bom, o reino passou por um tempo sem ameaça de vilões vindos de fora.
fora. O problema que estava por vir estava dentro da própria realeza. Chegamos enfim à história que eu contei lá no início do vídeo. A Luna, que tinha ciúmes da Celestia, se voltou contra ela e acabou sendo corrompida, transformando-se na Nightmare Moon. Elas têm uma grande batalha que acaba destruindo seu próprio castelo, e a Celestia usa os elementos da harmonia para prendê-la na lua durante 1000 anos. Ela agora tinha que governar sozinha Equestria, subindo todo dia tanto o sol quanto a lua. E devido a essas mudanças, ela acabou criando os guardas reais, o que deu muito certo. Equestria passou por um momento de muita paz. Então, depois de um ano do ocorrido, a Celestia decidiu criar um evento para celebrar tanto a derrota da Nightmare Moon quanto a paz que eles conseguiram depois disso. O evento foi realmente um sucesso, então a Celestia decidiu transformá-lo em um festival anual, conhecido agora como a celebração do solstício de verão. E é engraçado que com o tempo a Luna foi sendo esquecida pelos pôneis, menos a Celestia, que sentia muito pela perda da sua irmã. Mas enfim, os anos se passaram e uma família de pôneis peregrinos estavam viajando por Equestria, coletando e vendendo sementes e procurando um local adequado para se estabelecer. A princesa Celestia então percebeu isso e concedeu a eles uma terra perto da Floresta da Liberdade. Eles estavam muito felizes e plantaram seu primeiro pomar. Porém, sabendo que iria demorar para os frutos nascerem, a vovó Smith, que era jovem nessa época, decidiu se aventurar na Floresta da Liberdade à procura de alimento. E foi lá que ela acabou descobrindo as super maçãs, que eram capazes de crescer instantaneamente. A vovó Smith então começou a estudar e experimentar com elas, até criar um processo único que resultaria na sua geleia de super maçãs. Ela era tão boa que os pôneis vieram de todos os cantos para comprá-la. E essa movimentação acabou criando um pequeno vilarejo naquela área. A casa da família Apple acabou crescendo, se tornando o Rancho Maçã Doce, e aquela cidadezinha ficaria conhecida como Ponyville. Porém, uma outra família de fazendeiros que plantavam peras se estabeleceram ao lado dos Apples, e aí começaria uma gigantesca rixa para ver quem tinha a melhor fazenda. Os Apples de um lado e os Pears dos outros, sempre foi assim. Só que dois pequenos potrinhos não entenderiam por que as suas famílias se odiavam tanto, e esses eram o Bright Mac e a Pear Butter. Os dois cresceram juntos, sempre escondidos da sua família, e acabaram se apaixonando. Isso até que o Grandpa, o chefe da família Pear, decidisse que todos iriam mudar para Vancouver, tanto para expandir o seu negócio quanto para ficar longe da família Apple. E sabendo disso, o Bright Mac rapidamente organizou um casamento secreto no meio das duas fazendas. E foi a coisa mais fofa. Ele e a Pear Butter plantaram as sementes de suas próprias famílias no lado da fazenda do outro, como uma forma especial de selar seus votos e dizer que mesmo com a rixa das suas famílias, eles se amam. Porém, tanto o Grandpa quanto a vovó Smith acabaram descobrindo sobre o casamento, porém os votos já estavam selados. Então Grandpa forçou a Butter a escolher um lado, e ela, em lágrimas, acabou escolhendo ficar com os Apples. E claro que ele ficou muito furioso e foi embora. E desde então ela não viu seu pai por muito tempo. Já o casal acabou tendo 3 filhos juntos: Big Macintosh, Applejack e Apple Bloom. E outra coisa que aconteceu foi a revolta da Sunset Shimmer, uma unicórnio que começou seus estudos na Escola de Jovens Talentos da Princesa Celestia, só que pela sua ganância e impaciência, ela acabou abandonando os estudos. E um dia ela encontrou um espelho de cristal que a levou para um outro mundo. E desde então a Princesa Celestia guarda esse espelho na esperança de um dia a Sunset Shimmer mudar de ideia e voltar para casa. Em uma celebração do solstício de verão, uma jovem unicórnio chamada Twilight Sparkle ficou simplesmente maravilhada com a Princesa Celestia levantando o sol. E isso inspirou ela para toda a sua vida. Desde muito pequena, ela já estudava muito a magia. Então seus pais a matricularam na Escola de Jovens Talentos da Princesa Celestia. Porém, para conseguir entrar lá, ela tinha que fazer um teste
Twilight e chocar um ovo de dragão usando a magia. E ela não estava se saindo nada bem. Ela tentou e tentou e estava quase desistindo, até que do nada ela teve uma grande energia mágica que fez ela conseguir chocar o ovo com extrema excelência. Só que essa explosão de magia aconteceu quando a sua futura amiga Rainbow Dash estava correndo pelos céus e acabou criando um fenômeno lendário chamado Sonic Rainbow. E isso também ocasionou que outras pôneis de Equestria acabassem ganhando as suas Cutie Marks, uma espécie de símbolo que os pôneis ganham, que representam a sua vocação e o que os tornam únicos. Como a Rainbow Dash, que descobriu o seu amor por voar e pela velocidade, a Twilight Sparkle, que descobriu as suas grandes habilidades com magia, a Applejack amava a vida no campo, a Fluttershy os animais, a Harriet a beleza e a Pinkie Pie a alegria e a felicidade. Então, com a ajuda do Sonic Rainbow, a Twilight não só passou no exame para entrar na escola, como também a própria Celestia se dispôs a ser a sua mentora, dando a ela o dragão que ela acabou de chocar, que ela chamou de Spike e cuidou como seu pequeno irmãozinho. E a Twilight continuaria estudando intensamente e até mesmo se isolando socialmente por causa disso. Os anos se passam e um dia ela acaba se deparando com o livro Previsões e Profecias, vendo que a Nightmare Moon, no dia mais longo do ano milésimo, as estrelas irão ajudá-la a escapar e ela trará a noite eterna. E mesmo sendo um conto, ela decide escrever uma carta para alertar a princesa Celestia. Só que logo ela responde e diz para ela se concentrar em fazer amigos e ajudar nas preparações da celebração do solstício de verão, que seria em Ponyville logo no dia seguinte. Então ela viaja até lá com o Spike e acaba conhecendo as suas futuras amigas, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Harriet e Fluttershy. E justo nesse dia da celebração, as estrelas se alinham com a lua, fazendo com que apareça a Nightmare Moon, que havia sequestrado a princesa Celestia e começava os seus planos para trazer a noite eterna. Então a Twilight acaba descobrindo que para conseguir enfrentá-la, ela precisaria dos elementos da harmonia, que estava no antigo castelo das princesas, lá na Floresta da Liberdade. Só que quando ela vai atrás desses elementos, ela é surpreendida, porque todas aquelas novas pôneis que ela tinha conhecido estavam indo junto com ela nessa missão, e cada uma delas com seus poderes únicos seriam extremamente importantes para conseguir superar cada obstáculo que elas tiveram no caminho. Só que quando elas finalmente encontram os elementos da harmonia, a Nightmare Moon chega e simplesmente os destroem. Só que logo a Twilight percebe que os espíritos dos elementos estão ali com ela, e são as suas novas amigas, que representam a honestidade, bondade, bom humor, generosidade e lealdade. E quando eles estão reunidos em nome da amizade, cria-se o sexto elemento, que é a magia. Com uma enorme explosão de arco-íris, elas derrotam a Nightmare Moon, que volta a ser a princesa Luna. E logo a Celeste aparece e revela que aquilo foi o seu plano, que ela sabia que a Twilight teria o poder para derrotar a Nightmare Moon quando a verdadeira amizade entrou em seu coração. A Luna então volta a ficar junto com a Celestia e a Twilight fica em Ponyville junto com as suas amigas, agora em uma nova missão da Celestia para ela continuar pesquisando sobre o poder da magia e mandando todas as suas novas descobertas para ela. E aqui começa uma série de fillers, mas vamos destacar a história da Apple Bloom, a irmã mais nova da Applejack, junto com as Cutie Mark Crusaders, um grupo dessas três pequeninas que ainda não tinham ganhado a sua Cutie Mark, e por causa disso elas sofriam muito bullying. Então elas decidiram se juntar e fazer o que for preciso para conseguir as suas Cutie Marks. Um outro feito da Twilight foi quando uma unicórnio chamada Trixie estava se gabando porque ela derrotou uma ursa com a sua magia. Só que era tudo mentira, e essa ursa acabou invadindo Ponyville e foi a Twilight que teve que contê-la sozinha com a sua magia. Até que chega o grande baile galopante e
todas as pôneis estão extremamente entusiasmadas. Só que elas colocaram uma expectativa muito maior do que aquele evento realmente seria. Quando elas chegam lá, não era nada do que elas pensavam, nada estava acontecendo como elas queriam, então elas decidiram fazer a sua própria festa, animando aquele lugar que estava muito chato. Só que as coisas acabam saindo um pouco do controle, e no final a Celeste achou aquilo um máximo. Afinal, elas conseguiram animar aquela festa de uma maneira ou de outra, e assim acaba a primeira temporada. Já na segunda temporada, por causa de uma briga entre as Cutie Mark Crusaders, o terrível vilão Discord acaba sendo liberto e transforma Ponyville em um verdadeiro caos. E agora as pôneis têm que derrotá-lo. Depois de muita briga entre elas e superando os desafios que ele colocou, elas finalmente conseguem derrotá-lo usando os elementos da harmonia, prendendo em seu estado de pedra novamente. Aí então chega a Noite do Pesadelo, uma espécie de Halloween onde a principal vilã é a Nightmare Moon, e todo mundo ainda tem muito medo da princesa Luna por causa disso. Então a Twilight ajuda ela a quebrar um pouco esse preconceito. E finalmente chegamos ao casamento da princesa Candace com o Shiny Armor, que é o irmão mais velho da Twilight. Porém, quando começa a cerimônia, Twilight percebe que tem algo de muito estranho ali. Afinal, ela conviveu muito com a Candace, que era sua babá, e ela tava vendo que ela tava muito diferente. Só que ninguém acredita nela e acha que ela tá apenas com ciúme do seu irmão. Isso até a verdade ser exposta. A verdadeira Candace foi sequestrada e aquela era a Chrysalis, a líder de um grupo de criaturas metamorfas que se alimenta do amor dos outros, chamados de Changelings. Todos então enfrentam ela, porém até a princesa Celeste acaba sendo derrotada. E no meio daquele caos, quem acaba salvando o dia é o próprio casal Cadance e Shiny Armor, que usando o poder do amor verdadeiro consegue derrotar a vilã, dando assim um final feliz pro final da segunda temporada. Já na terceira temporada vemos a volta do incrível vilão, o Rei Sombra, e a princesa Celeste envia a Twilight até o Império de Cristal para resolver a situação. E chegando lá, ela vê a Cadance com o Shiny Armor, que estão fazendo o escudo para a cidade, e o fantasma do Rei Sombra está ali só esperando para atacar. E aí que elas descobrem que elas precisam encontrar o coração de cristal para conseguir derrotar o vilão. Só que no meio da sua busca elas acabam presas. E quem salva o dia no final é novamente a Cadance, que coloca o coração no seu devido lugar e diz: use a luz e o amor dentro de você para garantir que o Rei Sombra não retorne. O Império de Cristal é restaurado à sua antiga glória e o Rei Sombra se despedaça em um flash de luz, derrotando o vilão e se tornando a princesa do Império de Cristal. O Discord acaba sendo liberto da sua prisão de pedra a pedido da Fluttershy, na esperança dele ser instruído de uma forma diferente e assim poder usar a sua magia para o bem e não para o mal. Então ele acaba virando um amigo das pôneis. E para finalizar a temporada temos o exame final da Twilight, que recebe um livro da Celestia que contém um feitiço secreto inacabado do Star Sword. Por enquanto a Twilight usa esse feitiço, ela sem querer acaba mudando as Cutie Marks das suas amigas. Então ela deve consertar isso uma por uma. E no meio de toda essa aventura, ela acaba conseguindo terminar o feitiço secreto, criando assim, claro, a magia da amizade. Então ela se encontra com a Celestia em um plano astral, onde ela ganha seu novo título como a Princesa da Amizade, ganhando suas asas e se transformando em um unicórnio. E agora ela, como uma princesa, ela participaria dessas coisas de princesas, e por isso ela estava no Reino de Cristal quando a sua coroa foi roubada pela Sunset Shimmer. Twilight então a persegue até o espelho da onde ela veio e acaba sendo transportada para o mundo humano. Com a sua nova forma, ela chega a Canterlot High School e se depara com as versões humanas das suas amigas de Ponyville. E lá ela descobre que a sua coroa estava sendo usada como um prêmio para quem ganhasse o título de princesa no baile de outono da escola. E aí começa a disputa entre ela e a Sunset. Só que as novas amigas da Twilight conseguem mover a escola para eles votarem nela. E assim ela acaba ganhando a coroa. Mas claro que a Sunset não iria deixar barato. Ela sequestra o Spike, finge que vai quebrar o portal e acaba tomando a coroa à força, que a transforma em uma demônio. Com seu novo poder, ela controla
a mente da escola inteira com a intenção de criar um exército para tomar Equestria. Só que ela não conseguiu nem passar pelo portal que a Twilight, junto com as suas novas amigas, despertaram o poder da amizade, assim derrotando a Sunset Shimmer e fazendo ela voltar à sua forma original, que depois de tomar essa surra ela ficou toda arrependida e queria aprender mais sobre amizade junto com a Twilight. Isso depois dela arrumar toda a bagunça que ela fez, é claro. E a Twilight pega sua coroa e volta para Equestria. E lá a coisa começa a ficar feia. A Princesa Celeste e a Princesa Luna acabam desaparecendo porque as sementes que o Discordia plantou há milhares de anos atrás começaram a brotar agora que ele estava de volta e acabaram capturando as princesas. Então, para conseguir derrotá-lo, a Twilight bebe uma poção que leva ela a ter vários flashbacks do passado de Equestria. E um deles ela acaba vendo a Árvore da Harmonia, de onde originalmente vêm os elementos da harmonia. Sendo assim, elas já sabiam o que fazer: voltar todos os elementos para a árvore em seus devidos lugares, acabando com os problemas, libertando as princesas, e ainda a árvore brotou um baú misterioso com 6 fechaduras. E claro que isso tinha a ver com as 6 pôneis e os seus elementos da harmonia. E aí começa a jornada de cada uma em conseguir a sua chave. Sempre que uma realizava um grande feito relacionado ao seu elemento da harmonia, elas conseguiam uma chave. E assim foi de uma em uma até faltar apenas a Twilight. E no meio disso aparece um novo vilão. Lord Tyrek, que conseguiu escapar do Tártaro e agora queria roubar toda a magia do reino de Equestria. Para detê-lo, a Celestia teve uma decisão um tanto quanto infeliz, elegendo o Discordia para pará-lo. Só que o Tyrek, no meio disso, conseguiu convencer o Discordia a voltar para o lado do mal e ajudar ele na sua missão. Então agora era dever da Twilight conseguir detê-lo. Elas sabiam que o objetivo principal do Tyrek era roubar a poderosa magia dos Alicórnios. Então a Celestia, a Luna e a Cadence acabam transferindo todo o seu poder para a Twilight. Afinal, o Tyrek não sabia da existência dessa nova princesa. Só que todo esse poder seria muito difícil de controlar. Então, enquanto ela treinava, o Tyrek conseguiu conquistar o castelo, prendeu as outras pôneis e traiu o Discordia. E quando ele finalmente se encontra com a Twilight, os dois têm uma batalha mágica extremamente gigantesca e destrutiva. Tanto é que a biblioteca onde ela morava acaba sendo destruída e toda aquela paisagem. E quando ela não vê mais escapatória, o Tyrek oferece a ela devolver as suas amigas em troca da magia que ela tinha. E ela acaba aceitando, mesmo que ninguém ali queria que ela fizesse isso. Só que aí o Discordia, que estava todo arrependido, acaba dando para ela como sinal da sua verdadeira amizade um medalhão que o próprio Tyrek tinha dado para ele. E acontece que este era exatamente a 6ª chave que faltava para abrir o baú. E quando aberto, ele dá um grande poder para as pôneis, que consegue derrotar o Tyrek e devolver toda a magia que ele roubou, restaurando assim Ponyville, e o baú acaba se transformando em um castelo da Árvore da Harmonia, que agora seria a casa da Twilight e suas amigas. Já no mundo dos humanos, quando a Twilight volta para Equestria, as sereias que foram mandadas àquele mundo há muito tempo atrás pelos pilares assistem de longe a derrota da Sunset e veem a oportunidade de reconquistar os seus poderes. Elas começam a frequentar a escola e montam uma banda chamada as Dazzlings, que com a sua música implantam um sentimento de rivalidade nos alunos, que começam a brigar sem parar. E as sereias se alimentavam dessa energia negativa, ficando cada vez mais poderosas. Em contrapartida, as amigas da Twilight também tinham uma banda chamada as Rainbows, e junto com elas também estava a Sunset. Disposta a mudar e se redimir, ela consegue chamar a Twilight por meio de um livro mágico que a Celestia deu. E quando a Twilight chega, ela tenta usar apenas a magia, mas não dá certo. Então elas têm que resolver isso criando uma música de contra-feitiço para derrotar as vilãs. E na batalha das bandas não foi nada fácil. Tudo parecia já estar perdido e as Dazzlers iriam dominar o mundo. E aí que entra a Sunset, que junta a banda e faz com que novamente seja ativada a magia da amizade, ganhando as características de pônei e vencendo as Dazzlings. Com tudo resolvido, a Twilight mais uma vez volta para o seu mundo e a Sunset finalmente consegue se encaixar
encaixar, vivendo em harmonia com aqueles que um dia ela já pôs muito terror. Voltando então para Equestria, no novo castelo da Twilight, elas descobrem que pode visualizar toda a Equestria por meio de um holograma de um mapa que aparece quando todas estão juntas. Então as suas Cutie Marks se manifestam e apontam um pequeno local bem distante no mapa. Indo investigar o local, elas acabam descobrindo um pequeno vilarejo onde todos os pôneis são bizarramente sorridentes e todas as suas Cutie Marks são iguais, literalmente um sinal de igual. E aí que entra a grande vilã dessa temporada. Starlight Glimmer é uma unicórnio que acredita que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada em uma sociedade onde todos são exatamente iguais. E por isso ela tirou todas as Cutie Marks de quem morava ali, para que assim não tivesse uma hierarquia de quem era melhor e quem era pior, mas era tudo uma armação gigantesca, porque ela mesmo tinha uma Cutie Mark disfarçada e estava roubando as Cutie Marks dos outros pôneis. E ela fez o mesmo com a Twilight e o resto da turma, só que no final ela acaba sendo desmascarada, causando assim uma revolução de todos que moravam ali, que pegaram de volta suas antigas Cutie Marks e foram atrás da Starlight. Só que a espertinha já estava fugindo com as Cutie Marks das Main Six, quando ela foi detida pelas novas habilidades que os seus cidadãos recuperaram. A Twilight então até tenta conversar com ela, mas ela acaba fugindo dentro daquela caverna. Já a aldeia voltou a ser como era antes, cada um com a sua habilidade e todos muito felizes. Voltando então para o castelo, aquele mapa continuou dando locais onde as pôneis deveriam resolver os problemas de amizade, embarcando em várias aventuras e ajudando diversos povos. E uma coisa legal é que elas resgataram a raiz da biblioteca onde elas moravam antigamente e fizeram uma espécie de lustre no salão principal como uma forma de relembrar tudo que elas já viveram ali. Inclusive esses pingentes pendurados revelavam essas memórias do passado. E as Cutie Mark Crusaders também tiveram diversas aventuras. No meio desse processo elas pararam de perseguir tanto em saber qual era os seus talentos e focaram em ajudar os outros a descobrirem qual eram os talentos deles. E quando elas fazem isso, finalmente elas ganham as suas Cutie Marks. Por fim, a habilidade delas era ajudar os outros. Já a Starlight Glimmer passou todo esse tempo procurando uma forma de se vingar das pôneis. Então ela acaba conseguindo um feitiço antigo que faz ela voltar no tempo para assim impedir que o primeiro Sonic Rainbow aconteça. Isso altera o futuro criando várias linhas do tempo alternativa, onde por exemplo o Rei Sombra conquista Equestria, ou que a Nightmare Moon não foi derrotada, e até mesmo onde os Changelings conquistam o mundo. E depois a Twilight conversar tanto com ela e tentar convencê-la a parar com aquilo, a Starlight acaba revelando a sua história de que quando ela era pequena ela acabou perdendo seu melhor amigo por conta da sua Cutie Mark. Isso fez ela odiar essas marcas, resultando naquele povo que ela acabou doutrinando. Por fim ela viu que tudo que ela estava fazendo não valia a pena, de que com isso o mundo acabaria em um grandioso apocalipse onde nada mais existiria. E assim ela se rende e se arrepende do que ela fez, também se voltando para o lado do bem e querendo saber mais sobre a magia da amizade, ela se torna a primeira aprendiz da Twilight. Agora voltando novamente para o mundo dos humanos, tem um evento chamado Jogos da Amizade, onde a Canterlot High School e a Escola Cristal se desafiam em uma competição acadêmica e esportiva a cada 4 anos. Só que a Escola Cristal é tipo uma escola particular onde todo mundo é muito snob e a diretora faz de tudo para que eles sempre ganhem em todas as competições. E quem estuda nessa escola é a versão humana da Twilight, que desde os eventos contra as sereias, ela vem estudando essas forças mágicas que acontecem naquele mundo. E ela criou um amuleto que era capaz de absorver e controlar essa energia estranha que ela nem sabia o que era. Então ela acaba indo até os Jogos da Amizade apenas para estudar mais sobre isso. E é engraçado que quando ela chega lá, todo mundo meio que já conhece ela, porque todos pensam que ela é a Twilight, que veio do mundo dos pôneis. Só que rapidamente a Sunset e as outras percebem que ela é daquele mundo mesmo. Só que o problema aqui é que aquele amuleto começa a sugar a magia de todo mundo, fazendo com que elas não consigam se transformar mais no seu modo pônei, e até mesmo o espelho para Equestria ficou inativo. Então a diretora doidona lá da Escola Cristal obriga a Twilight a usar toda aquela magia que estava em seu amuleto, que seria extremamente imprevisível e perigosa, apenas para tentar ganhar a competição escolar boba dela. E
quando ela faz isso, toda aquela magia começa a absorver ela, engolindo ela completamente e corrompendo-a em um ser demoníaco conhecida como Midnight Sparkle, que, não contente com o poder que ela já tinha, começa a abrir portais para a Equestria e absorver as magias de lá. E quem se opõe a ela é a Sunset, que usa o amuleto e a energia mágica das suas amigas juntas para se transformar da mesma forma, só que em um ser angelical chamado Daydream Shimmer. Então as duas começam uma batalha de poderes bem no estilo de Dragon Ball mesmo. A disputa está muito acirrada quando o nosso herói aparece. O Spike chama a Twilight e faz por um momento ela se relembrar quem ela realmente é. Isso dá a chance da Daydream superá-la, mostrando a ela o verdadeiro poder da amizade. E isso é o suficiente para fazer ela se render e voltar à sua forma normal. E claro que ela estava assustada pelo que ela tinha feito, mas a Sunset, que mais do que qualquer um sabe disso, acalma ela, dizendo que eles vão perdoá-la. E assim ela se transfere para Canterlot High, onde continuará com as suas novas e mágicas amigas. Voltando então para Equestria, nós temos um grande problema. Já que o Império de Cristal estava tomado pela neve novamente, porque a bebê recém-nascida da Cadence junto com o Shiny Armor era extremamente poderosa e com seu grito acabou quebrando o coração de cristal. E paralelo a isso, a Starlight se reúne com seu amigo de infância, o Sunburst, e ele teria um feitiço específico para conseguir restaurar o coração de cristal. E assim tudo voltou ao normal até a chegada de uma ameaça. Um Changeling tinha sido visto nas redondezas do Império de Cristal, e quem acaba encontrando ele é o Spike. Só que ele acaba descobrindo que ele é diferente dos outros da sua raça. O seu nome é Thorax, ele realmente é legal e não quer fazer mal a ninguém. Então o Spike acaba convencendo todo mundo do reino disso, trazendo ele para o lado do bem. Tudo isso para logo depois a própria Rainha Chrysalis retornar a Ponyville, sequestrar todo mundo e tomar o castelo da Twilight. E nesse meio tempo, a Starlight tinha feito amizade com a antiga rival da Twilight, a Trixie, e elas estavam fora do reino quando isso aconteceu. O Thorax então acaba se juntando a elas, e completamente do nada também aparece o Discordia para ajudá-los. E agora todo mundo dependia deles para Ponyville ser salva. Eu adoro quando personagens secundários têm um papel principal. Então a Skylight começa a perceber que o Thorax está mudando por conta do amor que existe dentro dele. Vamos lembrar que os Changelings se alimentam do amor dos outros. Então na luta contra a Chrysalis, a Starlight fala pro Thorax compartilhar o seu amor ao invés de absorvê-lo. E isso faz com que ele se transforme em uma nova e colorida criatura, espalhando todo esse amor para os outros Changelings que também mudam. E a única que continua sendo do mal é a própria Chrysalis. A gente até acha que ela vai mudar, mas no final ela acaba fugindo. E aí voltamos para mais uma história no mundo dos humanos. Lá, os alunos de Canterlot High vão passar um bom tempo no acampamento Everfree. E uma das donas de lá, a Gloriosa, acaba usando os poderes de umas pedras mágicas que ela encontrou numa caverna para tentar fazer a experiência ali no acampamento mais legal e assim ele não ser vendido, porque eles não estavam conseguindo mais pagá-lo. Mas isso não dá muito certo, porque ela não tem controle sobre aquela magia. E isso acaba a corrompendo e a transformando, como sempre, em uma garota demônio. As Rainbows, no meio desse processo, acabam descobrindo seus novos poderes. E elas juntas, depois da Twilight perder o seu medo em se transformar em pônei, achando que ela poderia voltar a ser a Midnight Sparkle, elas conseguem realizar um poder que derrota a Gloriosa e ainda por cima realizam um show beneficente para arrecadar fundos, garantindo que o acampamento Everfree não seja vendido. E depois disso elas continuaram arrecadando dinheiro lavando carros, até que tiveram a ideia de entrar para um concurso de videoclips, onde elas se juntaram com as estudantes da Escola Cristal, formando assim as Crystal Rainbows e ganhando o concurso. Depois elas acabam conhecendo um diretor de cinema, onde seu filme está sendo sabotado pela sua própria sobrinha, porque ela estava com raiva por ele não colocar ela como a estrela principal daquele filme. Então, como castigo, ele expulsa ela do estúdio, mandando ela trabalhar como uma mera atendente em um cinema. Isso, claro, deixou ela mais furiosa ainda
ainda, e para piorar as coisas, o portal para Equestria estava com uma rachadura onde estava literalmente vazando magia. E isso é o motivo dos cristais com poder que a gente viu antes. E agora uma dessas magias acaba indo até o espelho da Juniper, e nele ela se vê como uma grande estrela de cinema super famosa. E ainda por cima o espelho consegue sugar tudo que ela não gosta. Que barganha, hein? Enquanto isso, o livro que a Sunset usa para se comunicar com a Twilight está acabando as páginas. Então ela chama até Equestria para pegar um novo, e lá ela acaba conhecendo a Starlight Glimmer, que curiosa volta com ela para o mundo humano. Porém, nesse meio tempo, a Juniper acaba absorvendo todas as outras Rainbows, e o poder dos cristais dela acaba corrompendo a Juniper por dentro e a transformando novamente em... claro, uma garota demônio, só que dessa vez com 4 metros de altura. E quem acaba salvando o dia é a Starlight Glimmer, que por ter o mesmo histórico de garota demônio dela, acaba convencendo que aquilo estava errado. Então ela percebe o seu erro, liberta todo mundo, pede desculpas e também acaba virando uma aliada do poder da amizade. Voltando então para o mundo pônei, Starlight, Trixie, Discordia e Thorax são presenteados com o coração rosado equestriano da coragem. E tudo está ótimo até que Sunburst descobre o diário perdido de Star Sword e descobre a história dos pilares estarem presos junto com o Pônei das Sombras lá no limbo. Então eles logo vão a Pony Range para tentar libertar o Star Sword e todos os pilares, o que elas conseguem, porém acaba liberando também o Pônei das Sombras. Que desastre! Mas aí a Twilight acaba descobrindo uma forma de conseguir banir o Pônei das Sombras sem ter que ficar preso lá junto com ele. Unindo os artefatos dos pilares e os elementos da harmonia, eles estão prestes a banir de volta o Pônei das Sombras para o limbo. Mas é nesse momento que a Twilight vê a verdadeira forma dele e voa para o seu interior, conhecendo o Stygian e a sua verdadeira história. Isso comove muitos pilares que julgaram mal as atitudes do Stygian, percebem o erro que cometeram e por causa deles ele se transformou no Pônei das Sombras. Então eles mudam de plano, juntando forças para conseguir tirá-lo daquela escuridão, a banindo sozinha para o limbo e salvando o Stygian. Então chegamos a My Little Pony, o filme. A princesa Twilight vai comandar pela primeira vez o Festival da Amizade de Equestria, quando do nada eles são atacados pela Tempest Shadow, uma unicórnio com um chifre quebrado liderado pelo grande vilão, o Rei Storm. Então ela consegue capturar a Celestia, a Luna e Cadence, e a Twilight conseguiu fugir. Só que o Rei Storm precisaria do poder das 4 princesas para assim conseguir usar o cajado de Sacanas, que era o seu objetivo desde o início. E assim ele concorda em consertar o chifre da Tempest Shadow se ela conseguisse capturar a Twilight. Porém ela e suas amigas estão viajando por Equestria e acabam fazendo novas amizades no processo, como o gato bonitão Capper, a tripulação de um navio pirata da Capitã Selena e a princesa Skystar, a filha da rainha Ivona, que é a líder de Aquastria, um reino embaixo da água criado pelos hipogrifos para se proteger do Rei Storm. Então eles juntos chegam a Canterlot no melhor estilo cavalo de Troia para sim confrontar o Rei Storm, porém ele acaba traindo a Tempest e no meio disso a Twilight acaba ajudando ela, o que faz ela se voltar contra o Rei Storm, o transformando em pedra. E assim, usando a magia, tudo volta ao normal e finalmente eles podem ter o Festival da Amizade. Voltando então para o mundo humano, temos a história de uma menina completamente sozinha e invisível pela sociedade, chamada Wallflower Blush. Ela fica com raiva da Sunset porque antes ela era do mal e agora ela estava cheia de amigas, enquanto ela estava ali todo esse tempo e ninguém notava ela. Então ela acaba achando a Pedra da Memória, que era capaz de apagar qualquer memória que ela quisesse de qualquer pessoa. Então ela usa para fazer com que todo mundo esquecesse que a Sunset acabou virando do bem. Então todo mundo, inclusive as suas amigas, só lembram dela quando ela era uma demônio e estava destruindo tudo. Então ela, sem alternativas, decide ir até Equestria pedir ajuda para a Twilight. E lá também ela se reencontra com a princesa Celestia, que ajuda mostrando a história lá do Clover the Clever e da existência da Pedra da Memória lá no mundo humano. Então ela volta para lá e depois de muito investigar, ela acaba chegando na Wallflower,
Amber, sabendo que ela ia apagar a sua memória, ela bola um plano para conseguir superar isso, convencendo assim as suas amigas de que ela estava falando a verdade, e juntas elas destroem a Pedra da Memória. E como todo final, a Wallflower se desculpa, se rende ao poder da amizade e acaba virando amiga de todo mundo. E depois elas acabam também salvando o cruzeiro de uma tempestade mágica, que na verdade era um resquício da magia do Rei Storm, usando claro o cajado de Sacanas. Então voltando para a história principal, a Twilight, como a princesa da amizade, ela quer trazer a harmonia não só para o reino de Equestria, mas também para todos os outros povos, criando assim a escola da amizade onde todo mundo seria bem-vindo e juntos construiriam uma relação melhor. Porém, o reitor Neisei da Associação da Educação de Equestria não gosta nada de estrangeiros fazendo parte da sociedade dos pôneis, porque ele os vê como inferiores e não civilizados, fechando assim a escola da Twilight. Mas claro que ela se voltaria contra ele e conseguiria, com a ajuda da Celestia, reabrir a escola sem seguir necessariamente as regras da associação. E aí temos diversos fillers até chegarmos na poneisia mais psicopata dessa série. Cozy Glow entra para a escola da amizade e começa a bolar um plano maligno para tirar todo mundo do poder e ela ser a nova diretora da escola da amizade. E para isso ela fez um plano com o próprio Lord Tarek, que estava preso lá no Tártaro, e foi ganhando a confiança de todo mundo. Até que do nada a magia começou a simplesmente desaparecer de Equestria. As pôneis que foram levadas a pensar que foi o Lord Tarek descem até o Tarto para verificar. Enquanto isso, a Cozy prende a Starlight, que tinha ficado no comando por lá, e ainda passa por cima do próprio reverendo, tornando-se ela a nova diretora da escola da amizade. Porém, aquele novo grupo de estrangeiros que estudavam lá, conhecidos agora como Young Six, descobrem esse plano perverso da Cozy. E com uma ajudinha da Árvore da Harmonia, eles conseguem acabar com o plano dela, levando-a em uma prisão no Tártaro ao lado do próprio Tarek. Então, depois de tudo isso, após ver os Young Six salvar todo mundo, restaurar a magia com a sua amizade, o reitor Neisei finalmente reconhece o valor dos não pôneis, voltando atrás com todas as suas proibições anteriores. E finalmente chegamos à 9ª e última temporada do desenho. E a gente sabe que a coisa tá ficando séria quando a Princesa Celestia e a Princesa Luna anunciam a sua aposentadoria e que a Twilight assumiria os seus postos e as suas responsabilidades como a governante de toda a Equestria. Só que ela não estava muito preparada para isso não e acaba dando uma surtadinha. E aí que as coisas começam a dar errado. O Discordia, vendo que ela não estava tão confiante assim, acaba bolando um plano para fazer com que ela consiga ficar confiante. E como ele faria isso, você me pergunta? Se disfarçando de Grogar, o mais poderoso e antigo vilão de Equestria, e traz de volta o Rei Sombra, a Rainha Chrysalis, o Lord Tarek e a Cozy Glow. E assim ele lideraria um ataque contra a Equestria para fazer com que a Twilight supere isso, derrotando todos os vilões, e assim ela teria autoconfiança o suficiente para governar Equestria. Que ideia genial, hein? Tudo já começa errado quando o Rei Sombra não quer se juntar aos outros vilões. Ele quer ele sozinho ir lá e atacar Equestria. E o Grogar acaba deixando ele fazer isso. E olha, o Rei Sombra não tava pra brincadeira não. Ele rapidamente invade o Império de Cristal, prende todo mundo, mas logo as Mend Six chegam e conseguem derrotá-lo. Bom, só que não, porque logo ele apareceria novamente e destruiria a Árvore da Harmonia junto com seus elementos. Então ele prende as princesas e começa a controlar a mente de todo mundo. Então depois de conseguir escapar, muita batalha com esses zumbis, ajuda do Star Sword, ajuda também das princesas, elas finalmente chegam ao Rei Sombra. E lá elas descobrem que não precisam dos elementos da harmonia para derrotá-lo, apenas a sua própria magia e todo o poder da amizade. E assim finalmente conseguem derrotar o Rei Sombra de uma vez por todas. Já o Grogar faz com que os outros vilões trabalhem em equipe para pegarem o seu sino de poder no topo do Monte Everhoof. Só que ninguém esperava que eles realmente formassem uma ótima equipe. Eles conseguem sim pegar o sino, porém eles não falam nada para o Grogar, porque o plano deles seria traí-lo
aquilo e ficar com todo o poder. Já Twilight, no meio desse processo de transição das princesas, decide substituir o festival do solstício de verão pelo festival das duas irmãs, que homenageiam, claro, a Celestia e a Luna por tudo que elas fizeram durante mais de 1000 anos. Porém, na verdade, essa não era uma hora boa para comemorar, porque as coisas ficariam cada vez pior. Tyrek, Chrysalis e Cozy acabam conseguindo um livro com tudo sobre o sino do Grogar, e assim eles saberiam como usar ele da forma mais efetiva, começando a implantar uma rivalidade entre os pôneis novamente. Os unicórnios, pôneis da Terra e Pegasus estavam mais uma vez se desentendendo, assim enfraquecendo muito a harmonia de Equestria. E para finalizar, eles iriam sugar a magia do Grogar. Porém, quando eles fazem isso, eles tiram o disfarce do Discordia. E vendo que aquele plano que ele teve foi um grande tiro no pé, ele vai rapidamente alertar as princesas do que está acontecendo. Porém, coitadas, não dá nem tempo delas reagirem. Os 3 vilões chegam com tudo, destruindo toda a cidade e capturam praticamente todo mundo. Só a Twilight, que por meio do sacrifício dos outros, ela consegue fugir. E mais tarde, o Discord, para se redimir do erro do seu plano, consegue libertar a Starlight, que depois consegue libertar o resto das pôneis. Então elas se reúnem com a Twilight lá no Castelo de Cristal e testemunham toda a discórdia que está acontecendo por todo o reino. Então a frieza no coração dos pôneis acabam atraindo mais uma vez os Ventanosos. Realmente tudo parecia perdido e a Twilight estava quase desistindo quando seus amigos a animam e a levantam para lutar uma última vez. E assim eles começam uma batalha incrivelmente épica. Porém, os vilões estavam realmente extremamente poderosos. E quando parecia que elas não aguentariam mais, simplesmente chega a todos que um dia elas já ajudaram. Todas as raças, changelings, hipogrifos, dragões, iaques e todas as raças de pôneis novamente unidas. E no final, unindo os poderes das Ment Six, dos Pilares e dos Young Six, eles criam um enorme arco-íris que derrota os 3 vilões, os transformando em pedras. E assim, com tudo finalmente restaurado, chega o dia da coroação de Twilight, que mesmo com um pouco de medo, ela começa a sua vida como governante de Equestria. E assim se passam muitos anos, ela está toda alta e charmosa, e o Spike, meu Deus do céu. Vemos uma Equestria muito mais diversa em raças, e ela acaba herdando a escola de jovens talentos que antes era da princesa Celestia. E lá ela acaba conhecendo Luster Dow, uma aluna de destaque que é muito parecida com ela quando ela era mais jovem. E a história meio que se repete. A Luster, que tinha dificuldade de fazer novos amigos, acaba sendo ajudada pela própria Celestia. Eles vão para Ponyville, ela acaba conhecendo a escola da amizade, que agora está sendo dirigida pela Starlight e o Sunburst. Muitos rostinhos familiares também são professores na escola, e no final das contas a história acaba com aquele gostinho de como ela começou. A Luster acaba fazendo amizade com diversos tipos de criaturas, e as Ment Six, lembrando do seu passado, olham aquela cena com brilho nos olhos. E assim acabamos essa linda história sobre amizade. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um trabalhão para fazer, então se puderem retribuir, deixe seu like aqui embaixo, comente qual é o seu personagem preferido, e também se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as próximas histórias. Do resto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele beijo no seu coração de melão e tchau!